E foram pegos no flagra, foram pegos com a boca na botija. Os irmãos Duffer foram flagrados usando o ChatGPT para construir seus roteiros de Stranger Things, o que está deixando os fãs revoltados com a falta de carinho e de capricho e de respeito com a obra original. O que está acontecendo? Por que os Duffer Brothers usaram ChatGPT para escrever Stranger Things? Acho o seguinte, galera. Primeiramente, o fã está passando pela segunda fase do luto. Primeira fase do luto é a negação. A negação é aquela que você não consegue aceitar o inevitável. Aceitar o consumado, que é o fim da série. Então teve toda aquela história, lembra? Não acabou, tem um episódio extra, vão anunciar um episódio extra, espere mais um pouco, esse fim não contou, é outro fim. E acabou não dando nada, não era nada disso. Então, era a fase da negação. A série não acabou. Eu sei que a série não acabou, eu acredito que a série não acabou, eu vou confiar, me apegar nessa certeza, para lidar com a minha perda. Qual é a segunda fase do luto? A raiva. Que é quando, ao ver que não existe mesmo esperança de volta, você começa a apontar dedo e culpar Deus e o mundo. E aí, coincidentemente, essa imagem, que é o computador lá dos redatores, dos roteiristas trabalhando na série, alguém olhou, deu um zoom ali, viu as janelinhas abertas e viu a ChatGPT aberta. Conclusão, esses canalhas, esses trapaceiros estão escrevendo o roteiro. Não estão escrevendo o roteiro, né? Apenas mandaram o ChatGPT escrever o roteiro e por isso que o final da série me desagradou. Porque foi escrito por inteligência artificial e não por pessoas. Alô, sindicatos roteiristas, vem cá, destruam esses caras, retirem eles do sindicato, cancelem esses caras malditos que deixaram a gente sem Stranger Things. Ou seja, a fase da raiva. Assim, não que um ChatGPT hoje consiga escrever um roteiro inteiro do Stranger Things só se alimentando dos roteiros antigos. Não, longe de mim dizer que não existe tecnologia para isso. Mas eu acho muito improvável que os roteiristas de Stranger Things tenham colocado no colo do ChatGPT a série para poder ficar de boa, para poder ficar só curtindo a grana deles. E ficou por isso mesmo. Porque o ChatGPT hoje em dia ele funciona mais ou menos como um Google. Ele está substituindo o Google. Tanto é que o próprio Google está dando resposta de inteligência artificial logo no início, que está quebrando um monte de site aí que depende de Google Ads. É uma ferramenta de pesquisa. Só para dar um exemplo, você está escrevendo uma cena onde o protagonista vai na casa de um milionário e o milionário serve um vinho caríssimo e comenta um pouco sobre o vinho. Só um exemplo. Geralmente, muito antigamente, o roteirista teria que pegar um livro sobre vinhos, ler e trabalhar e aprender para colocar isso no roteiro dele. Tem alguns que inventariam apenas o nome do vinho e inventariam tudo, mas se o cara quer lidar ali com algo mais realista, ele vai fazer isso. Aí depois, com o Google, com a internet, o cara só botava lá vinho caro, com essas características, e aí ia pesquisando, ia abrindo sites, Só que hoje em dia é tudo muito na pauleira, né, cara? Tem que escrever rápido. Então o ChatGPT ele faz o quê? Você joga lá as características do personagem, que vinho que ele tomaria. E o ChatGPT vai fazer uma busca rápida, vai rodar lá os processos, vai encontrar algumas marcas de vinho que combinam com esse personagem. E aí o roteirista que ele precisa fazer? Ele precisa checar. Ele não pode pegar, copiar e colar e tá resolvido o problema. Ele vai checar se faz sentido, se é isso mesmo. Então, ok. Só um exemplo de como pode ser usado o ChatGPT sem necessariamente escrever o roteiro. Pode ser coesão entre as cenas, pode ser correção ortográfica, pode ser para dar alguma outra inspiração, jogar ideias, pode ter várias funções.
o ChatGPT não é um robô escritor, ele é um péssimo robô escritor. Quem já jogou ChatGPT para fazer roteiro sabe o que eu tô falando. Ele é um péssimo escritor. Um péssimo, porque ele não tem essa coisa humana, do feeling, da sensação, da sensibilidade. Não tem. Não, um roteiro de documentário pode ser, mas fazer um roteiro de drama, de comédia, ele não tem, não consegue. Mas é um excelente ajudante, uma excelente ferramenta de criação. Que eu acho que a inteligência artificial deve ser sempre uma ferramenta de criação, como o Photoshop é. Mas não acho que os Duffer se deixariam fotografar trapaceando nesse nível. E nem acho que os roteiros de Stranger Things foram criados por ChatGPT. Pode até ser que um outro algoritmo da Netflix tenha indicado direções, tenha obrigado os caras a ir num caminho que de repente nem era o criativo, mas para um roteiro tá todo escrito por IA, e é por isso que o roteiro não presta, é por isso que tem que voltar a série para reescrever, agora faz direito. Aí já entra no campo da insanidade, de achar que isso poderia criar um movimento capaz de anular o que foi escrito e uma nova temporada ser criada, agora sim com roteiros verdadeiros. Então, sinto muito e digo mais, eu acho que todos os grandes roteiristas, no momento, estão usando de uma forma ou outra o ChatGPT para pesquisa, para inspiração, para concentrar dados, concentrar informações de forma mais rápida, porque as deadlines não estão ficando mais longas. É um filme que você teria 2 anos para entregar, você tem que entregar em 6 meses agora. Isso em todas as áreas de conhecimento, toda a área de produção é assim. Você vê, eu reclamo muito aqui dos sites de cultura pop, mas, poxa, 10 anos atrás, quantas matérias o cara conseguia escrever? E quantas ele escreve hoje? Então, se você precisa entregar uma matéria por dia, você consegue fazer um trabalho de pesquisa, de entrevista, de burilar, de encontrar lá o melhor ângulo. Agora, quando você precisa entregar 20, vira um processo quase de linha de montagem. E aí entra a inteligência artificial comendo, cortando o seu tempo, atalhos. Então isso também não melhora as matérias, né? Assim como talvez não melhora os roteiros. Mas dizer que os caras entregaram para Deus, ou melhor, entregaram para Deus IA, aí já acho que há um certo exagero dos fãs ainda inconformados com o fim da série. Mas o que você acha? Vai dar ruim no futuro? Os roteiristas serão substituídos por eles estão ali aprendendo e um dia eles vão conseguir fazer bons roteiros. O que você acha? Escreve aqui embaixo. Até breve, até já. Tchau. E esse foi mais um conteúdo do 4 Coisas. O canal tem pelo menos 3 vídeos todos os dias de segunda a domingo. Se você gostou, aqui vão mais algumas dicas para você assistir. Não esquece de deixar o like, um comentário, se inscrever se você ainda não é inscrito e ativar o sininho para novas notificações. Muito obrigado, até a próxima.